Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Elliot, mais uma videoaula de biologia celular, ok? Nessa videoaula nós vamos tratar sobre a divisão celular chamada de meiose, tá? Então, antes de vocês entrarem nessa videoaula, pessoal, façam a sequência, tá? Assistam a sequência ciclo celular, depois assistam a mitose e aí depois vocês vejam se aqui é a videoaula de meiose, pessoal. Pessoal, o que é a meiose, tá? Antes de nós sabermos o que é a meiose, vamos lembrar lá o que é a mitose, né? Então a mitose, o que acontecia na mitose? Uma célula duplicava o seu material genético. Após duplicar o material genético, ela se dividia e gerava duas células filhas com a mesma quantidade de DNA que a célula mãe. Tá? Então vamos supor aqui que fossem células do nosso organismo, que são formadas por 46 cromossomos. Ia se dividir, formando duas células com 46 cromossomos. Isso é mitose, tá? Uma célula diploide formar duas células diploide. Isso para as nossas células, né? Claro. O que seria a meiose, pessoal? Então, meiose é o que? É uma célula diploide dá origem a quatro células haploide, tá? Células haploide. O que é uma célula haploide? São células que possuem metade do material genético da célula mãe. Então, meiose é isso. Então, imagina só, se fossem as nossas células, seriam 46 cromossomos que iriam se dividir, essas células formando o quê? Quatro células com 23 cromossomos cada uma. Quais células fazem meiose e quais células fazem mitose no nosso organismo? No nosso organismo, pessoal, as células que fazem a meiose são as células gaméticas. Então, aquelas nossas células que vão dar origem a espermatozoide nos homens, aquelas células que vão dar origem ao ovócito secundário na mulher, são células que vão passar por um processo de meiose. O restante, pessoal, o restante vai fazer mitose. Então, mitose, uma célula vai dar origem a duas células idênticas no material genético. Meiose, uma célula vai dar origem a quatro células com a metade do material genético, ok? Então, meiose, né, é um tipo especial de divisão celular exclusiva dos organismos que fazem a reprodução do tipo sexuada. Aí muitos protozoários, algas e fungos, né, que a reprodução é assexuada, ou seja, vai ser uma divisão celular simples, né, ou basicamente uma mitose. Então qual que é a função da meiose, pessoal, da meiose? Na maioria dos organismos, né, aqueles multicelulares, animais e vegetais, por exemplo, a reprodução, tá? A reprodução, ela é realizada por meio de gametas, pela presença de gametas ou células sexuais. Gametas ou células sexuais são geradas por divisão de meiose, tá? Uma célula diploide dá origem a quatro células haploide, ok? Bom, como é que acontece a meiose, pessoal? Nós vimos que a mitose, tá? A mitose era feita por uma única divisão. A meiose, pessoal, a meiose, ela vai ser dividida, ela vai ocorrer por duas divisões celulares. A primeira nós chamamos de meiose 1 e a segunda de meiose 2. O que acontece de diferente entre elas, pessoal? Primeiro, quero que vocês se recordam lá da mitose, tá? A mitose, eu falei lá na videoaula que a mitose acontece a separação das cromátides irmãs, né? Acontece a separação das cromátides irmãs. Na meiose, pessoal, isso vai acontecer. Mas antes, tá? Antes, uma outra divisão vai acontecer. Então, na meiose, tá? Que é dividida em meiose 1 e meiose 2, anotem aí no caderno de vocês, tá? Imagina uma célula que vai fazer meiose. Ela também precisa duplicar o seu material genético, até aqui igual à mitose, tá? Só que qual que é a diferença, pessoal?
No início, tá, que é a meiose 1, na meiose, o que vai acontecer na meiose 1? Escrevam aí no caderno de vocês, na meiose 1 acontece a separação dos cromossomos homólogos. Acontece a separação dos cromossomos homólogos, ok? Então, lembra, aqui vamos supor que é 46 cromossomos, né? E esses cromossomos estão em pares, né? Em pares, formando 23 pares, pares de cromossomos homólogos. Então, na meiose 1, quando eu tenho a origem de duas células que sofreram separação dos cromossomos homólogos, cada uma dessas células vão ficar com quantos cromossomos então, se os cromossomos homólogos separaram? 23 cromossomos, tá? 23 cromossomos. E aí essas duas células vão realizar a meiose 2. Na meiose 2, anotem aí, na meiose 2 acontece a separação das cromátides irmãs, ó, cromátides irmãs se separam, dando origem a 4 células com 23 cromossomos cada uma, tá? 23 cromossomos cada uma. Professor, de um lado tinha 46, ficou 23 e continuou 23, por quê? Lembra, aqui na meiose 1 teve a separação dos cromossomos homólogos, né? Quantos cromossomos homólogos nós temos? 23 pares. Então imagina, são 23 cromossomos assim, ó, em pares. Então, primeiramente, meiose 1, separação dos cromossomos homólogos. Meiose 2, esses cromossomos homólogos, né? Nós temos então a separação das cromátides irmãs. Então, ó, de 46 cromossomos ficaram 23, porque teve a divisão dos cromossomos homólogos. Lembra que cada um desses cromossomos homólogos estão duplicados, estão em X. E esses X vão se separar, que são as cromátides irmãs. E aí, ao final, cada uma permanece também com 23 cromossomos. Era 46, passaram a 23. Uma divisão reducional, uma divisão por meiose, tá? Na meiose 1, pessoal, tá? Nós temos a meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1 existe um evento, mas muito importante, tá? Muito importante, tá? Não esqueçam, muito importante. Nós chamamos de recombinação gênica, ou crossing over, ou permuta, ou permutação, tá? Geralmente nós falamos mais em crossing over. Vocês irão escutar muito isso lá na genética, tá? Quando eu estiver dando aula para vocês sobre crossing over, sobre recombinação gênica. Quando que isso acontece? Lá na meiose 1, da divisão por meiose, tá? Então esse crossing over é basicamente o que, pessoal? É a troca, tá? É a troca de material genético entre os cromossomos homólogos, tá? Entre os cromossomos homólogos, tá bom? Então, na meiose 1 acontece recombinação gênica, acontece a separação dos cromossomos homólogos e redução do material genético. Os eventos, pessoal, vão ser parecidos, tá? Parecidos com a mitose, tá? O centrosoma vai se duplicar, formar o fuso mitótico. Os micrótubos do fuso mitótico se ligam ao cinetócoro de cada cromossomo, tá? Só que nesse caso, notem, a metáfase, tá? A metáfase 1, ela tem o pareamento do que? Dos cromossomos homólogos, tá? Não são os cromossomos, apenas um cromossomo só, é par, né? Os par de cromossomos ficam próximos, ok? E aí depois tem a separação dos, ó, na fase aqui, ó, separando os cromossomos homólogos, ó. Este é homólogo deste, este é homólogo deste e este é homólogo desse. Estão separando os cromossomos homólogos, tá? E aí, lá na prófase 1, acontece o quê? O chamado de crossing over. Ocorre troca de pedaços entre o cromossomo homólogo, ó, troca de pedaços entre cromossomos homólogos, tá? Isso faz uma troca de genes e isso aumenta muito a variabilidade genética, tá? Os genes que se encontram no mesmo cromossomo, eles podem ser trocados também com outro cromossomo, claro que se for o cromossomo homólogo, né? Um segmento, né, acaba sendo trocado aí, formando o que nós chamamos de
crossing over, tá? Isso acontece onde? Na prófase 1 da meiose 1, tá bom? Separação dos cromossomos homólogos acontece na anáfase 1 da meiose 1, tá bom? E lá no final, nós estamos então tendo a redução do material genético. Isso é o que acontece de forma geral, tá, pessoal? De geral, na meiose 1, tá? Na meiose 2, o que vai acontecer na meiose 2? Separação das cromátides irmãs, tá? Então aqui, ó, tem os cromossomos, tá? Tem os cromossomos, duas células, né, que originaram da meiose 1, duas células, cada uma aí com seus cromossomos. Os cromossomos ainda estão, ó, duplicados, tá? Duplicados. E o que aconteceu só? Só separação dos homólogos deles, né? Os homólogos estão separados. Esses cromossomos vão ficar na região equatorial da célula, na metáfase 2. E aí na anáfase 2 tem a separação das cromátides irmãs, tá? Separação das cromátides irmãs desses cromossomos. E aí lá no final nós temos a formação das células haploide, de 4 células haploide. Acontece a telófase, acontece a citocinese, e aí nós temos a formação de 4 células haploides. Comparando então mitose com meiose, pessoal, tá? Comparando mitose com meiose. Na mitose produz duas células na mitose, tá? Células idênticas, geneticamente idênticas às células mães, a célula parental. Então, se tinha 46 cromossomos, as células filhas vão ficar com 46 cromossomos. Na meiose, tem a produção de 4 células. Produção de 4 células haploide, ou seja, células que reduziram pela metade em comparação com a célula mãe. Então, são células geneticamente diferentes, tá? Diferentes, são geneticamente diferentes. Por quê? Porque os genes que tinham aqui nas células mãe não serão os mesmos que tem aqui nas... Podem não ser os mesmos, né? A quantidade não é o mesmo, porque aqui tinha 46, aqui fica 23 cromossomos, tá? Então, uma das principais diferenças aí é quanto à divisão. Outra divisão também, pessoal, tá? Outra diferença também, tá? As células que vão fazer mitose e as células que vão fazer meiose. As células que vão fazer meiose nós chamamos de células germinativas. As células que vão fazer mitose nós chamamos de células somáticas, tá? Outra diferença também, na mitose acontece o quê? Apenas, escrevam aí, apenas separação das cromátides irmãs, tá? Apenas a separação das cromátides irmãs. Na meiose, nós temos duas divisões. A primeira, meiose 1, separação dos cromossomos homólogos, separação dos cromossomos homólogos. Na meiose 2, separação das cromátides irmãs, tá? Então, na mitose temos uma única divisão, na meiose temos duas. E aqui tá, pessoal, uma tabelinha para comparar, tá? Para comparar aí todas as principais características na divisão por mitose, na divisão por meiose, tá? Vai acontecer aí. Então aqui só tem um porém, tá, pessoal, que a mitose aqui fala que ocorre em células diploide e células haploide. Aqui fala em células haploide, por quê? Porque se nós formos observar aqui, ó, tá? Se nós formos observar na meiose, isso aqui é uma divisão mitótica idêntica que nós vimos, tá? Idêntica que nós vimos lá no início, tá? Uma divisão mitótica. Qual que é a diferença? É que no final vai ser 4 células. Por quê? Porque nós partimos daqui, ó, com 2 células que foram provenientes, né, na primeira divisão meiótica, tá? Mas é a mesma divisão, tá? Por isso que aqui na tabelinha fala também que ocorre em células haploide, porque a meiose 1 é basicamente o quê? Uma mitose, tá? É uma mitose, tá bom? Só por isso. Okay? Pessoal, de divisão era isso, tá? Essa aqui traz uma ilustração de tudo que acontece na meiose, tá? Lembrando, tá, pessoal, que na meiose, lá na meiose 1, a prófase 1 da meiose 1, nós podemos didaticamente também dividir em fases, né? De leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? Aqui no paquíteno, tá?
aqui no paquítano que ocorre o quê? O famoso crossing over, tá? Então, no paquítano acontece o famoso crossing over, tá? A formação, então, daquela troca de material que nós comentamos, tá? E lá no diplóteno, nós conseguimos identificar também o que nós chamamos de quiasmas. Quando nós temos aí a ligação dos cromossomos homólogos para fazer o crossing over, nós temos então a observação desses quiasmas, que nós vamos ver lá na genética, tá? Então, onde acontece o crossing over? Na meiose 1, especificamente no paquíteno da prófase 1 da meiose 1. Beleza, pessoal? Pessoal, sobre meiose era até aqui, tá? Coloquei um apanhado geral aí, para não ficar muito estendido para vocês aí, que nós estamos num ritmo aí mais acelerado. Bom, pessoal, qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? E um abraço aí para vocês.